Continuamos com as atitudes, certo? E alguns irmãos queriam dizer, então, mas até quando é que o irmão vai estar a falar de atitudes? Olha, até enquanto tiver a dar. Enquanto tiver a dar. Porque, na verdade, repetindo aquilo que temos vindo a falar, a nossa atitude determina a nossa altitude. Ou seja, são as nossas atitudes que definem a nossa espiritualidade. E desde que nós passamos de uma velha aliança para uma aliança superior e melhor, tudo o que antes estava escrito em tábuas da lei foram escritas no nosso coração. Porque Jesus disse, a palavra de Deus diz lá em Ezequiel, que Deus iria fazer esse trabalho, tirar os corações de pedra, onde estava escrita a lei, e colocar corações de carne, onde iria escrever a sua lei, nos seus corações. Então, tudo o que tem a ver com a nossa relação com Deus e com a vida espiritual tem a ver com aquilo que está no escondido do nosso coração, as nossas intenções, as nossas atitudes, aquilo que está lá, certo? Então, de tal maneira que a palavra de Deus diz que aquilo que antes estava apenas no domínio da carne, agora está no domínio do coração, do nosso espírito. Ao ponto de dizer, não penses, se antes adultério era ir para a cama com uma mulher, hoje adultério é simplesmente olhares para ela e no teu coração cobiçares essa mulher. Se antes homicídio, não matarás, era matares literalmente uma pessoa, hoje, se no teu coração odiares alguém, tens a atitude de homicídio. Certo, gente? Então, aqueles que acham que a lei antes era difícil e era alguma coisa que impunha, deixe-me dizer que, na verdade, nós fomos levados para um patamar muito superior. Temos aí a vantagem de que realmente Jesus Cristo fez o sacrifício completo que dá para o resto da eternidade e sempre que nós erramos e falhamos, nós temos um advogado e temos alguém que nos defende a nossa causa. Amém? Que nos lava e diz que quem está na luz, quem anda na luz, diz que o sangue de Jesus continua a purificar as nossas vidas. Certo? Diante dele. Alguém percebe o que é que isso quer dizer? Certo. Filipe, ainda estás cá? Não metas o piloto automático, senão depois tu já vais. Então, atitudes, porque tudo realmente tem a ver com as atitudes. Nós podemos apenas ensinar, vai e faz, ou não faças, e muitas vezes o nosso ensino tem sido muito baseado, tens que fazer, porque a Bíblia diz que tens que fazer, mas deixa-me dizer, as coisas não se fazem se não dentro do coração não estiver lá primeiro. Se a pessoa não está convencida, não tem esse valor lá dentro instituído, é apenas uma coisa que a pessoa às vezes vai fazer e nem sequer está lá com o coração. Está a fazer porque lhe disseram para fazer e às vezes até faz porque lhe disseram se não fizeres vai-te cair uma pedra do céu. E depois a gente encontra, então o irmão está com a pedra. Então hoje queremos falar, ou eu quero falar, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E queremos ouvir também. A atitude da generosidade. Hein? Generosidade é sem dúvida uma atitude fantástica. Porque ela está intimamente ligada à questão do amor, à questão da compaixão, da misericórdia. Tem tudo a ver com o coração de Deus. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos salvos para restaurarmos essa imagem, esse coração de Deus, significa que nós fomos salvos também para sermos restaurados a essa condição de generosidade. E generosidade é alguma coisa que é definida desta maneira. Generosidade é a virtude que uma pessoa tem quando acrescenta algo à vida do próximo. Eu fui muito generoso. Com quem? Comigo. Eu fui comprar aquilo que eu queria. Eu fui generoso. Eu disse de mim para comigo. Vou-te abençoar. Mas generosidade é a virtude daquela pessoa que acrescenta algo à vida do próximo. Logo tem tudo a ver com aquilo que é o que Deus pede para nós. Ou pede acerca de nós, que o amemos a Ele e nesse amar a Ele, nos amamos a nós, sem dúvida, e amamos o próximo. E generosidade também se aplica quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Não se limita apenas em bens materiais. Porque generosas são as pessoas que se sentem bem em dividir um bem com mais pessoas porque isso lhes faz bem. Isso à pessoa que dá. Certo?
Assim como aquela pessoa que destina um tempo agradável para outros sem a necessidade de receber algo em troca. Não estamos a falar apenas em dinheiro, que as pessoas quando pensam em generosidade, pensa-se logo que estamos a falar apenas de dinheiro. Mas generosidade é uma atitude que nos leva a dar de nós mesmos, a dar daquilo que nós temos, de quem somos, do nosso amor, do nosso tempo, do nosso esforço físico, do nosso espaço, daquilo que temos, é verdade também. Mas generosidade é uma atitude que faz com que de nós saia para os outros e não apenas, como diz lá em Provérbios, o espírito da sanguessuga, que é o dá-me, dá-me, dá-me. Dá-me, 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 Senhor, dá-me, dá-me. E quando já não houver para mais ninguém, continua a dar-me. Porque os outros, paciência. E alguém disse, isto agora não interessa, um homem, Descartes, ele disse isto em 2 livros que ele escreveu, um sobre um tratado das paixões e por aí fora. Ele definiu a generosidade como isso. A generosidade é apresentada como um despertador do real valor do eu. Se a gente percebe o que é que isto quer dizer. Generosidade é o despertador do nosso verdadeiro valor. Aquilo que me define enquanto filho de Deus, aquilo que me define, o valor mais alto da minha vida é o valor da generosidade. Porque a generosidade, ela reflete-se naquilo que é uma vivência de amor. Eu gostava de ler convosco uma passagem, porque a gente tem que ir sempre à Bíblia, não é? Em Lucas, no capítulo 10, versículo 29 a 37. Aqui eles trouxeram a Bíblia, abrem, aqui eles trouxeram os telemóveis, abrem. Os outros não trouxeram nada, podem ler aqui em cima, não é? Porque eles normalmente metem. E esta é a parábola muito conhecida, altamente conhecida, do chamado bom samaritano. Hã? Conhecem esta parábola? Não é o samaritano, é a parábola, está bem? Lucas 10, 29, 37. E é uma passagem que nós conhecemos e já tem sido tão pregada e tão ensinada, mas que eu gostaria aqui de referenciar algumas atitudes e que tem a ver essencialmente amor, compaixão, misericórdia, mas generosidade. Porque aquilo que estamos a ver aqui foi alguém que, porque amou, foi generoso com. Diz assim, ele porém, versículo 29, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Porquê é que não há de ser meio vivo já agora? Porquê é que há de ser meio morto? Mas pronto. Casualmente, por acaso, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. É caso para perguntar porque é que não foi o sacerdote a ser assaltado. Mas pronto, agora nem interessa. A gente pode fazer esta pergunta. Coitado, foi o homem. Os outros passaram, não lhes aconteceu nada. Bem, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele, vendo, encheu-se de compaixão e, aproximando, tratou-lhe as feridas, pondo nelas azeite e vinho, e azeite e vinho têm símbolos, mas quanto mais não seja, azeite e vinho era algo que era de valor, de grande valor, naquele tempo, e pondo sobre a sua cavalgadura, ou o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que eram 2 moedas, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que gastardes a mais, eu pagarei quando voltar. E Jesus pergunta, qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus, vai e faz tu o mesmo. Ok? Vai e faz tu o mesmo. E nesta história do bom samaritano, nós conseguimos perceber aqui 3 atitudes diferentes. 3 atitudes, 2 delas que não devem acontecer e uma delas que é certa. A primeira atitude que encontramos é a atitude dos salteadores. E a atitude dos salteadores é a atitude do que é teu, é meu. Esta é a atitude. O que é teu é meu. Portanto, nem que para isso eu tenha que te espancar, tenha que te apanhar numa curva da vida e às vezes até em alturas em que estamos mais vulneráveis ou que outros estão mais vulneráveis e todos nós já fomos
vítimas de situações idênticas, ou se calhar já fomos também atacantes. Não estou a dizer neste caso, dar um enxerto de areia na pessoa, né, e depois roubar tudo. Mas esta atitude, por vezes, leva-nos a fazer o que for preciso para irmos buscar mais do que aquilo que devemos ter. Silêncio. Hein? Mas a atitude dos salteadores é o que é teu é meu. Pronto. Para não estarmos a falar em ninguém em concreto, vamos falar do Ministério das Finanças. O que é que tu tens? O que é que tu tens? Eu tenho isto. Não, não tens. A partir de hoje só tens aquilo. Isto agora aqui é meu. Aquilo que pensavas que tinhas, deixa de ter. Aliás, o Ministério da Justiça acho que estão a viver mais na palavra do que nós. Porque eles chamam as coisas que não são como se já fossem. Certo? Eles profetizam sobre o povo. Tu vais pagar. Não é? Mas sabe, às vezes esta atitude manifesta-se na vida também dos cristãos. Porque quando a Bíblia diz que o amor não é invejoso, não cobiça, hein? Há bocado estávamos a falar de cobiça. Nós às vezes até podemos nem fazer nada, mas sabe que quando a cobiça é querer aquilo que nós não temos, mas que os outros têm. A inveja tem a ver com isso também. Há uma série de outros sentimentos e de outras coisas que se levantam, que têm por base um bocado esta atitude. Eu quero aquilo que tu tens. Não é? E a gente só não tem porque não pode. Não vamos lá dar um enxerto de pancada na pessoa para lhe tirar aquilo que ela tem. Mas cá dentro, se pudéssemos, nós arrancávamos aquilo das pessoas. Senhor, fui eu que orei. Como é que tu foste abençoar aquela pessoa? Enganaste-te um apertado no código postal. Eu orei e aquilo é que foi abençoado, Senhor. Então, entende o que é que eu estou a dizer? A atitude do que é teu é meu. E enquanto fomos os maiores do bairro, fomos os maiores da cantadeira, nós vamos fazer tudo o que for possível para tirarmos, e se nós não fizermos, conseguimos perceber muitas vezes esta atitude noutros que estão ao nosso redor. Às vezes nos nossos empregos. Conseguimos perceber aquilo que alguns estão dispostos a fazer para passar por cima de toda a gente. Certo? Mas não é só nos empregos, em todo lado isto acontece. Porque é a atitude do que é teu, é meu. Depois temos a segunda atitude, que é a atitude do sacerdote e do levita. A atitude do sacerdote e do levita é o que é meu, é meu. Enquanto o salteador diz o que é teu é meu, logo eu tenho que fazer alguma coisa para te sacar aquilo que tu tens, o sacerdote e o levita estavam no outro. Não, o que é meu, é meu. Visto que fui eu que o ganhei, visto que fui eu que eu alcancei, visto que isto me pertence, se eu não estiver na disposição de dar, eu não sou obrigado a dar. E como tal, tenho todo o direito de o guardar só para mim. E aqui, a abrangência já é maior. Não, ele não era salteador. No salteador eu não me revejo. Mas nós todos podemos nos rever, em boa parte, muitas vezes nesta aqui. Não, o que é meu é meu. Eu é que trabalhei para isto, gente. O que é isto? Dar? Encher o não sei quantos aglosos? E tal, e fazer, e ajudar ali, e ajudar o outro, e fazer e tal. Não, é meu, fui eu que trabalhei para isso, fui eu que consegui, tal. Este é o meu tempo, esta é a minha casa, esta é a minha roupa, estes são os meus amigos, este é a minha vida, é o meu conforto, este é o meu... É meu. É como o Magno. É meu e só meu. E eu não partilho a ninguém. Se quiseres alguma coisa, deixo-te o pauzinho. Ainda dá para chupar durante mais um quarto de hora que ainda sabe qualquer coisa. Porque é a atitude do que é meu, é meu. Mas depois vem a terceira atitude. E a terceira atitude é a atitude do bom samaritano. E a atitude do bom samaritano é esta. O que é meu, é teu. A atitude do que é meu, é teu, fez com que este homem estivesse disposto a interromper a sua viagem para socorrer aquela pessoa. Esteve disposto a partilhar aquilo que ele tinha. O azeite, o vinho, o seu animal, porque era um animal, era o seu meio de transporte, e também os seus recursos para cuidar do outro. Porque ele entendeu que aquilo que ele tinha não era só para ele, era para ajudar quem fosse preciso. Era para fazer bem quando preciso.
Era para servir quando preciso. Ele tinha esta atitude de generosidade. Ele era uma pessoa generosa. E eu sei que quando falamos em generosidade, nós todos temos medo de sermos roubados, espoliados e abusados. Ou não temos? Todos nós já fomos usados. E ficamos todos ofendidos, não foi? Aquela pessoa usou-me. Tu e a gente não orámos tanta vez. Senhor, usa-me. E depois o Senhor usa e a gente fica zangados. É? E às vezes no que toca a ser generosos, toca a sermos generosos de forma consciente. Nós não estamos a falar em sermos manipulados, chantageados e a sermos totós. Eu já pensei em fazer uma versão da Bíblia. A Bíblia para totós. Com ilustrações e descrições muito práticas, porque às vezes as pessoas, por causa da tal história, é o espírito e tudo, não sei o quê, e vive-se pela base do tenho que, eu tenho que, mas não é o tenho que, ou está lá no coração ou não está. E a pessoa generosa é a pessoa que decide fazê-lo. Ela não é manipulada a fazê-lo. Logo, não seria generosidade. Generosidade é quando a pessoa tem a noção e a consciência, e já vamos falar um pouquinho disso mais à frente, de que eu estou aqui para fluir na mesma sintonia e na mesma frequência que Deus. Certo? Então, por exemplo, quando Deus diz tentarem tirar a camisa ou tirar o casaco, dá-lhe a camisa também, eu faço isso porque eu quero. Jesus disse, não, a mim ninguém me tira a vida, sou eu mesmo que a dou. E sempre seremos nós a determinar como, quando e de que maneira nós vamos ser generosos. Mas o que importa é que sejamos generosos. E normalmente a generosidade está sempre interligada com a questão da compaixão. Porque diz que este homem passou, e é importante dizermos que isto é uma parábola, logo é uma história que Jesus contou para ilustrar um princípio. Mas na história, e à semelhança do que aconteceu tantas vezes com Jesus e o que acontecia com a igreja naquele tempo, as pessoas moviam-se de compaixão. E quando se moviam de compaixão, dava normalmente lugar a milagres. E dava lugar a milagres porque as pessoas moviam-se. Mover-se em compaixão não é ficar a um canto cheio de pena. A pessoa a morrer à fome e a gente... Oh, Senhor, abençoa. E a gente com a despensa cheia. Senhor, abençoa, envia lá alguém, Senhor, que mata a fome. Se a compaixão não estiver lá... Porque a generosidade não manda aos outros. Vamos nós. Atitude de generosidade. Quais as características de um justo? O justo vive da fé, certo? Vive da fé de quê? Vive da fé naquilo que Jesus fez e na obra que Ele está a produzir na nossa vida. Logo, Ele carrega sobre si, porque é assim, no nosso DNA humano, a generosidade desapareceu há muito tempo. Foi uma das coisas que se perdeu com o afastamento de Deus. Mas quando somos salvos, o Espírito Santo entra no nosso coração e traz outra vez de volta o DNA de Deus. E o DNA de Deus é um DNA de generosidade. Deem lá a volta que quisermos. E para mim, tenho dificuldade em aceitar. Eu compreendo os processos, mas às vezes, quando eu não vejo algum tipo de generosidade na forma como a pessoa... A generosidade move-se de muitas maneiras. Se entrar uma pessoa aqui dentro da igreja, num culto, toda cheira a mal e de moscas, eu quero ver quantos é que vão ser generosos, já ao ponto de chegar ao pé dele, dar-lhe um abraço e dizer, és bem-vindo, senta-te aqui ao pé de mim. Pois. É que generosidade não é só dar dinheiro. Generosidade é toda uma capacidade de amar o outro e estar lá para aquilo que ele precisar. Porque às vezes as pessoas não precisam de uma nota. Precisam uma nota de amor. Uma notificação de amor. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Generosidade é um coração aberto, virado para o outro. Para dar ao outro aquilo que ele precisa. Então, quando falamos de generosidade, é estarmos sensíveis àqueles que estão ao nosso redor. Pode ser a pessoa que hoje está sentada ao teu lado e que, se calhar, precisa
de um acto da tua generosidade? Jesus, hoje as moscas, nem as moscas dizem amém. Algumas características. Davi, ele dizia no Salmo 37, 21, os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Olha, grande notícia. É caso para dizer, Senhor, não é só os ímpios. Mas pronto, isto fica para outra pregação. Os ímpios, noutras versões, dizem os maus. Quem não tem Deus, no fundo, é isso que se está a falar. Quem não tem Deus, o que é um ímpio? Um ímpio é o oposto de um pio. O que é uma pessoa pia? É uma pessoa santa. É ou não é? Não é uma pessoa sanita. É que há pessoas que acham uma pessoa pia e então tem que levar com a porcaria toda que anda à volta. Não é? Eu tinha um pastor amigo que dizia, meu ouvido não é pinico, não. Não é? Porque as pessoas não está aqui para levar com tudo o que é jabardice, perdão. Não é? Portanto, uma pessoa pia é uma pessoa santa. O ímpio é o oposto de ser, portanto, não tem Deus na sua vida. Portanto, o ímpio aqui, porque às vezes a gente lê as palavras e não percebe o que é que quer dizer. Tomam emprestado e nunca pagam. Porque se é emprestado é suposto ser para pagar, não é? Não é emprestadado. É emprestado. Eu estou a dizer isso porque eu sei que aqui não é esse problema. Mas, às vezes, quem sabe, alguém pode me estar a ouvir pela internet, tem esta questão. Quando se pede emprestado, é suposto pagar-se. Está bem? Mas o justo dá com generosidade. E algumas vezes, em algumas versões diferentes, aparece liberalidade. Certo? Aparecem outros termos, mas que têm todos a ver com isto. Generosidade. O justo dá com generosidade. Diga comigo, dá com generosidade. Não é dá com generosidade. Isso não... Eu dou. Provérbios 11, 23 a 25. Salomão, ele diz... O desejo dos justos é somente o bem. Porém, a expectativa dos ímpios é a ira. Ora, um dá liberalmente e se torna mais próspero. Quem? O justo. Outro retém mais do que deve e empobrece. E alguns só estão a pensar já em dinheiro, em carcanhola, em pilim. Não é? Mas estamos a falar de tudo. Versículo 25. A alma generosa prosperará. Noutras versões diz engordará, eu identifico-me mais com essa. E quem dá de beber jamais passará sede. Gente, não é o pastor Luís Miguel? Eu sei que às vezes estas escrituras podem ter sido usadas para convencer as pessoas a darem dinheiro. Eu não estou aqui para convencer nenhum de vocês a dar dinheiro hoje. Mas estou aqui para vos convencer a ser como Deus. Generosos. Tire lá dinheiro dali e ponha lá o que o irmão tem em abundância. Se calhar tempo, capacidade de encorajar, capacidade de dar um abraço, de cuidar de alguém, capacidade para fazer alguma coisa com as suas mãos para abençoar alguém. Certo? Ponha lá o que quiser. O que a Bíblia diz é que o desejo dos justos é sempre fazer o bem, porque é generoso. Tem uma alma generosa, então quer fazer o bem. Aliás, sabem como é que se vence o mal? É fazendo o bem. É? Ai, pastor, mas eu oro muito. Opa, mas você ora e deve continuar a orar, mas a sua oração é para que lhe seja dada maior capacidade para que, saindo porta fora, continue a fazer o bem. Porque é fazendo o bem que se vence o mal. E porquê é que se faz o bem? Porque temos uma alma generosa. Hein? Já agora vale a pena pensarmos nisto. Um dá liberalmente. Quem? O justo. Porquê? Porque tem uma alma generosa. O que é liberalmente? É dar generosamente. Liberalmente ou generosamente é a mesma coisa. E se torna mais rico, ou mais próspero, ou engorda. Para quê? Para ficarmos aqui parece um Garfield. Não é? Mais espaguete. Parece o meu gato. O meu gatinho, coitado, já está a caminho dos 9 quilos. Mas pronto. Então, coitado, o homem não vê outra coisa lá em casa. Tem que se identificar com os donos. Agora, porquê é que... O que é isto de se tornar mais rico? Porque isto pode ser uma ratoeira. E tem sido uma ratoeira para alguns porque também tem sido pregado assim. Pá, dá que vai-te sair a sorte grande.
E quem é que disse assim que é para lhe sair a sorte grande? O que está aqui em causa, é verdade, há uma lei que se chama a lei da sementeira, mas não vamos falar sobre isso. Que é tudo o que tu semeias, tu vais colher. Mas eu não semeio para colher. Aliás, a minha preocupação não é a colheita que vem lá. Ela virá, eventualmente, no seu tempo, à sua maneira, na sua quantidade e na sua espécie. Ela virá. O que me faz a mim semear é porque eu dou para abençoar os outros. Porque eu me movi em compaixão. Esta semana eu estava a falar com uma moça lá da igreja e estávamos a falar acerca de valores e de atitudes, e ela estava a falar acerca de algumas questões e estava a dar um testemunho de quanto Deus os tem abençoado, porque têm sido pessoas generosas e têm assumido aliança com Deus em várias áreas. E eu estava a contar-lhe, e acho que já uma vez mencionei aqui, que eu já por 3 vezes ofereci automóveis a pessoas. Sim? Eu tenho lá ainda uns pequeninos que sobraram do meu filho. Posso... Mas eu vou explicar porquê. Houve uma altura, e eu não estou a dizer que ofereci automóveis novos, mas ofereci-os. Houve uma altura que eu e minha esposa, nós vivíamos, muitas vezes, como muitos de nós vivemos. É o dia-a-dia, é o que entra, é o que sai, é para pagar as contas, é para comer e não sobra. E lembro-me, estou a falar aqui, se calhar há uns 15 anos atrás, ou coisa do género. Havia um casal, nosso amigo, que nós conhecíamos, que tinham 3 filhos, 3 ou 4, e a esposa tinha tido um problema na coluna, ela não andava, portanto ela ficou sem poder mover as pernas, tinha uns aparelhos, e então eles só tinham um carro já muito antigo, um comercial, que só levava 2 pessoas. Ora, eles moravam longe da igreja, e sempre que era para ir aos cultos, cada domingo ia ao dono da casa, o pai, com um dos filhos, e ia dando a volta a toda a família, ou seja... todos eles só assistiam aos cultos uma vez por mês. Porque uma vez ia um filho, outra vez ia outro filho, até que por vezes ia a esposa. E nós estávamos para receber a devolução do IRS, e lembro-me... Bem, agora não interessa estar a falar em números. Mas que era um valor, porque era a devolução toda do IRS dos nossos descontos durante o ano, e aquele dinheiro era como pão para a boca. Aquilo, como aos irmãos, não é? Às vezes vem aquele dinheirinho, dá para acertar as contas ainda algumas coisinhas. E sabe o que é que eu fiz, eu e minha esposa? Nós não estávamos cá a pensar se nós íamos semear para colher um carro. Nós não estávamos a pensar, deixa-me lá dar o salsicha para ir buscar um porco, de preferência preto, porque os outros já... Percebe? Mas nós fizemos porque quisemos abençoar aquele casal. E comprámos um carro em segunda mão, em bom estado, não foi nenhum cangalho, ou comprámos aquele carro e oferecemos o carro, está aqui a chave. Mas fizemos, sabe porquê? Para que aquela família pudesse andar junta. Para que pudessem ir aos cultos. Anos mais tarde, eu tinha comprado um carro, um Renault 19, Renault 19, em segunda mão, mas o carro estava bom, e andei a pagar aquele carro 5 anos. Eu fiz um empréstimo ao banco para comprar aquele carro. E um casal nosso amigo, que estavam a passar dificuldades na altura, e eles tinham um carrito velho, um Fiat Uno, já com muitos anos, até que alguém, para além de ser velho, mas ficaram sem ele, porque roubaram-lhe o carro. E o carro apareceu todo partido. E na altura, eu e a minha mulher, a gente olhámos um para o outro e dissemos assim, vamos abençoar este casal. E oferecemos-lhe o carro. Eu andei 5 anos a pagar aquele carro. Mas sabe, eu não fiz isso a pensar, eu vou semear este carro para colher um Mercedes. Às vezes a gente... E eu sei que tudo o que semeamos, colhemos, gente. E tenho colhido. Porque isso vai acontecer, é uma lei de Deus. Deus empenhou a sua palavra e o seu caráter. Não brinquem comigo. Tudo aquilo que vocês semearem, vocês vão colher. É a palavra de Deus, está lá em Gálatas. Agora, o que é que eu estou aqui a falar? Eu não estou aqui a fazer a apologia do dá, porque vais... Nada. Eu estou a dizer que aquilo que nos deve mover não é o interesse daquilo que vamos colher, mas é a ajuda que nós vamos prestar a quem nós sentimos desejo de abençoar. E neste caso estamos a falar de carros, como muitas outras coisas têm acontecido. Já contámos isso, o trabalho social na Lausanne começou porque eu e a minha mulher começámos a ir à casa de pessoas, levar sacos de comida, casos pontuais de necessidades de fome. E eu íamos lá, mais a minha esposa, comprávamos algumas coisas no supermercado e começámos a levar. E hoje movimentamos, se calhar por ano, à volta de 70 a 80 toneladas de comida por ano. A nossa associação ali. Certo? Por ano nós distribuímos comida, entrando no programa alimentar e tudo mais, se calhar estaremos a apoiar, distribuir anualmente
se calhar ali 4.000, 5.000 famílias por ano. Não são de famílias todas diferentes, portanto repetem-se algumas delas, não é? A maior parte delas. Mas estamos a fazê-lo porquê? Porque as coisas surgem e começam por causa de uma atitude de generosidade. E às vezes as pessoas chegam e dizem, pastor, explique-me lá como é que a gente faz aqui um trabalho social. Eu disse, não sei. Porque as coisas não começaram porque nós nos sentámos, eu e a minha mulher, olha, estou ali. E dissemos assim, vamos fazer um trabalho social com vistas a... Nada disso. Nós pura e simplesmente começámos a andar e a abençoar pessoas. Gente, e quando isso está entranhado no nosso coração... Agora, eu não sei porque é que isso está no nosso coração. Temos aprendido a conhecer Deus, mas também porque tanto eu como a minha mulher fomos forjados em tempos de escassez. Não sou do tempo de dividir uma sardinha em 3, não é? Isso é coitados, não é? A minha mãe, no tempo da Guerra Civil de Espanha, não sei o quê. Não estou a falar disso. Mas estou a falar que eu não tive as mordomias que hoje nós temos e os nossos filhos têm. Percebe? E tive que ir trabalhar cedo. A minha esposa, ela vem de uma família ainda maior, eram 9 filhos, família com só o pai é que trabalhava. Então, todas essas realidades também formaram a nossa sensibilidade para perceber o quanto custa uma família ter filhos e não ter nada para pôr na mesa, gente. E o desespero que isso leva. Ou outras questões. Mas nós também não damos só por necessidade. Às vezes damos pura e simplesmente por honrar, ou porque pura e simplesmente queremos abençoar. Hein? Uma vez em Setúbal, alguém chegou-se ao pé de mim, há uns anos atrás, e era uma pessoa com tantas dificuldades. Nós andávamos a ajudar a pessoa. E a pessoa um dia chegou-se ao pé de mim, e eu volto a dizer, não estou aqui a falar de dinheiro, estou a falar da atitude de generosidade. E a atitude de estar disposto a acrescentar alguma coisa ao próximo. Seja por necessidade, seja por amor, seja por direção de Deus. E essa pessoa chegou-se ao pé de mim e veio-me trazer uma oferta. Pastor, está aqui isto. E eu fiquei tão incomodado com aquilo. Disse assim, mas irmã, não, nem por amor de Deus não me faça isso. Eu não quero, eu não aceito. E não me lembro como se fosse hoje, à porta da igreja. E ela disse, pastor, mas por favor, eu sei que nós temos tido muitas dificuldades, mas Deus disse-me para fazer isso. Irmão, por favor, não recuse, se o irmão fizer isso, está-me a tirar a bênção a mim. E eu estive ali, engoli em seco, eu tentei... E depois tive que engolir o meu orgulho. E disse, está bem, irmão, eu aceito. Mas fiquei naquela de estar preparado para se eu soubesse que eu ia pegar naquele dinheiro e se calhar em mais e iria devolver aquilo em bens alimentares, fosse o que fosse. Sabe o que é que aconteceu naquela semana? Passados uns dias, aquela irmã veio ter comigo com um grande sorriso nos lábios, toda contente. Pastor, o pastor não sabe o que é que aconteceu. Então o que é que aconteceu? Umas pessoas amigas vieram ter comigo, pegaram em mim, levaram-me ao supermercado e na altura, estamos a falar há mais de 15 anos, compraram 60 contos de comida. 300 euros hoje. Naquele tempo aquilo dava para 2 meses ou 3 meses para uma casa de família. E a mulher ficou tão contente, tão feliz, percebe? E eu pude ser parte daquele milagre que aconteceu com ela. Mas deixe-me dizer, porque a generosidade não tem só a ver com aqueles que têm, também tem a ver com aqueles que não têm. Isto às vezes é complicado. Sobretudo num tempo em que tanta coisa acontece aí, que se fala aí, e nós temos medo. Mas generosidade é alguma coisa que tem a ver com desprendimento. Tem a ver com estarmos dispostos de nós para os outros. Noutra versão diz, quem é generoso progride na vida e quem dá de beber jamais passará sede. Outra versão diz, a versão viva, sim, a pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fizer a outros. Estamos a falar da atitude de generosidade. O generoso, noutra versão, prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Hein? E alívio não tem só a ver, volto a dizer, não é só, tem a ver com dinheiro, não tem a ver com comida, não tem a ver com coisas. Tem a ver com aquilo que nós fazemos em prol dos outros. Gente, nós vamos receber de volta. Então o justo não dá com mesquinhez, o justo não dá com tristeza, o justo não dá por necessidade, certo? Ou apenas por necessidade, porque muitas vezes nós temos também só esta, não, eu só dou por necessidade, mas nós também damos por amor. Às vezes os nossos filhos não têm necessidade de coisa nenhuma, mas nós damos. E damos àqueles a que amamos. O justo não dá por impulsos, por compulsão, porque quando se dá por impulso, depois vem-se acabar a reclamar.
O justo não dá por obrigação. O justo não dá para ser visto. O justo não dá por motivos egoístas, porque nada disto tem a ver com generosidade, ou seja, não dá X para receber Y. O justo dá porque, em primeiro lugar, se deu a si mesmo. Atitude de generosidade. Diga comigo, atitude de generosidade. Na igreja do primeiro século, ou a igreja primitiva, só que eu não gosto de usar a igreja primitiva, parece que não era no tempo em que os homens andavam vestidos de peles. Aquelas marretas. A igreja primitiva, vamos cantar um corinho. Estou lá nas cavernas. Não é? E o baterista com duas marretas muito grandes. A igreja primitiva dá a ideia daquela igreja... Não é? Mas a igreja do primeiro século, uma das suas principais marcas enquanto igreja era a sua generosidade. E eu, ao estudar, porque gosto de ver, e não há pastor nenhum que não tenha feito isso, que é ir à palavra de Deus e ver o que é que a igreja do primeiro século tinha de tão especial que hoje nós já não temos. Ou que já se perdeu. Ou que pelo menos já não existe com aquela extravagância, com aquela exuberância. Em primeiro lugar, eles eram generosos porque eles já tinham um histórico de generosidade. E porquê é que tinham um histórico de generosidade? Porque eles eram um povo escolhido por Deus. Israel era um povo escolhido por Deus, ou não era? Era. Era um povo que desde sempre tinha nas suas leis e nos seus ensinos e na educação dos seus filhos e até nas políticas da própria nação um histórico de generosidade. Vocês sabiam que, por exemplo, o homem sobrevivente da família era obrigado a cuidar das suas cunhadas todas. Aleluia, Senhor, obrigado, que eu já não estou nesse tempo. Imagine só, a família da minha mulher são 9 filhos. Só 2 é que são homens. Imagine se eu fosse o único sobrevivente de todos os meus cunhados. Eu tinha que cuidar das minhas 7 cunhadas. Mas era só cuidar. Está bem? Dar de comer não era... Não é? E tinha que cuidar dos filhos. As viúvas e os órfãos eram cuidados pelas famílias. Isso era obrigado. Havia leis a nível da agricultura e que ainda em algumas partes do mundo, até mesmo aqui em Portugal, ali na zona da Lousana, na zona da Serra, e não há quem faça isso, que as colheitas não eram todas apanhadas. Ficavam sempre réstias nas árvores e no chão para que os mendigos, as pessoas pobres, os viajantes, pudessem passar e apanhar o resto das colheitas para se alimentar. Havia todo um histórico de generosidade no povo de Israel, que quando foram apresentados a Cristo, eles chegaram a Cristo e para eles não foi difícil, pelo contrário, agora tinham uma motivação ainda superior para continuarem essa generosidade. Então é bom ensinarmos os nossos filhos a serem generosos. Porque vivemos numa sociedade profundamente egoísta. A única coisa que as pessoas aprenderam da oração do Pai Nosso é: venha a nós o teu reino. Mais nada. Então, não foi difícil para eles serem generosos. Que horas são? Já eu não trouxe a cebola hoje. 10:10? Então ainda temos um bocadinho. Ok? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Na continuação da igreja, a igreja se movia. Havia essa generosidade, era fácil para eles serem generosos. Sabe, às vezes vejo aquelas reportagens na televisão acerca da crise e agora, como é que vai ser, e malta que está a voltar para as terras e que estão a voltar para o interior, e às vezes chegam àquelas aldeias e perguntam, e as pessoas, não, aqui a crise não chega. A gente apoia-se uns aos outros. Um tem batata, o outro tem ovos. Um dá ovos, a gente dá batata, e o outro dá um não sei o quê, e o outro não sei o que mais. Daqui ninguém tem problemas, porque toda a gente se apoia uns aos outros. Sabe o que é isso? É generosidade. E sabe que nós perdemos essa cultura. Hein? Então Paulo, por exemplo, numa determinada altura, estamos a falar de quê? De generosidade. Aqui nem sequer estamos a falar de ofertas para a igreja. Estamos a falar de coisas que eram levantadas entre as pessoas para ajudar outros que estavam em necessidade. Paulo está a dizer no capítulo 8, versículo 1 a 5, em 2 Coríntios, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação,
a abundância da sua alegria e a sua profunda pobreza. Ouça, nós estamos a falar, gente, de uma igreja de classe média alta. Não estamos a falar de gente rica. Estamos a falar de gente profundamente pobre. Mas onde a generosidade era rica nos corações. Diz que, na sua profunda pobreza, eles abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e até acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muita força o privilégio, a oportunidade de poderem participar neste serviço a favor dos outros irmãos. Gente, esta gente era pobre, deram segundo as suas posses, para além das suas posses, e pediram, por favor, deixem-nos ajudar, não desistirem esse privilégio, gente. Porque a generosidade era de tal maneira rica nos seus corações que para eles tirar-lhes a oportunidade de serem bênção para alguém era um caso dos trabalhos. Será que a gente consegue perceber a diferença desta generosidade para a generosidade dos nossos dias hoje? Ouça, eu não estou a falar em sermos generosos e estarem-nos a enfiar com um caminhão de areia pelos olhos adentro e a gente a fingir que não percebe. Ai, porque eu preciso de dinheiro para isto, porque eu não tenho. E sabe, a gente, ao trabalhar com a ação social e com muita gente, nós também conhecemos aqueles que são os profissionais da coisa. Os queixosos com um master degree numa qualquer universidade, se calhar em Oxford. Doutorados em queixume. Hã? E a gente sabe que a pessoa tem recursos e tem outras formas. Ou então que há pessoas muito piores do que elas. Mas as pessoas não conseguem sair daquela, gente. Sabe o quê? Perderam. Às vezes as pessoas acham que o amor ao dinheiro só se manifesta naqueles que têm dinheiro. Às vezes o amor ao dinheiro também se manifesta naqueles que não o têm. Ou que têm muito pouco. Certo? Eu acho que, sabe, às vezes a vontade que dá para dizer é assim: é preferível não ter dinheiro, porque assim a gente não tem problemas de dinheiro. Não tem problemas de dinheiro, não tem problemas nenhum. Se eu não tenho dinheiro, logo não tenho problemas. Mas o que está aqui em causa, meus irmãos, é a atitude de generosidade. Ok? Atitude de generosidade. E porquê? E depois ele diz, pedindo-nos com muito encarecimento o privilégio de participarem neste serviço. E não só fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor. E aqui está a questão. E nós pela vontade de Deus. Ou seja, era gente que amava Deus, gente que tinham rendido a sua vida a Jesus completamente. E ao renderem a sua vida a Jesus, eles percebiam que com eles vinha o pacote todo. Tudo o que eram, tudo o que tinham a sua vida. Então, em primeiro lugar, porque eles tinham um histórico de generosidade. Em segundo lugar, porque eles reconheciam o princípio de mordomia. O que é mordomia? É uma coisa que morde. Não. Mordomia tem a ver com o facto de reconhecermos que aquilo que supostamente nós achamos que temos, não temos. É de Deus. Porque sim, quando nós dizemos entregar a nossa vida a Jesus, é entregar tudo. E quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, nós percebemos, porque a palavra de Deus disse, e diz em 1 Coríntios 4, 1 a 2, 1 Pedro 4, 10, nós não vamos ler. Ou seja, eles percebiam que aquilo que eles tinham, na verdade, não eram deles. Eles eram simplesmente mordomos de alguma coisa que pertencia a outra pessoa, que é Deus. Porque tudo o que somos e temos pertence. Então eles eram generosos em toda a sua forma de viver, porque tinham esse histórico de generosidade, porque reconheciam esse princípio da mordomia e porque deram em resposta, em terceiro lugar, deram em resposta ao amor de Deus. Deixem-me dizer que naquele tempo, muitas daquelas pessoas ainda tinham sido testemunhas oculares do que aconteceu no Calvário. Eles tinham visto ao vivo e a cores o grau mais elevado do que era a generosidade de Deus. Eles viram Jesus lá cravado na cruz como prova e manifestação da grande generosidade de um Deus, porque amou, Ele deu. E reconheceram naquele dia que Deus amou de tal maneira e provaram isso porque eles viram como é que Ele se deu. E aí eles amaram a Deus porque Deus os amou primeiro. E eles viram, se Deus deu tudo, se Deus deu o melhor, se Deus deu o principal do céu,
como é que nós não iremos dar também as nossas vidas e tudo o que somos e temos? Então, em jeito de conclusão, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Vamos ler só aqui alguns versículos. Paulo, ele está a encorajar Timóteo. Povo generoso. Somos um povo generoso. Somos ou não somos? Estamos a crescer. Sabe, Paulo diz que, a palavra de Deus diz que nós não devemos contribuir por tristeza, por necessidade e até por avareza. Ou com tristeza, não, como é que é? São 3 pontos. Tristeza, necessidade, por avareza. Acho que sim, também fala em avareza. Sabe o que é avareza? Eu pergunto-me assim, mas como é que alguém pode contribuir se é avarento? Não é? Porque a gente, avareza, Scrooge, não é? Encosta para dentro. Mas avareza significa dar, porque há pessoas que dão, avareza é idolatria, é amor ao dinheiro. Paulo está aqui a dizer, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, que não achem que são, na verdade, eles os verdadeiros proprietários das coisas. Nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Porque alguns têm este medo. E se Deus me pedir tudo? E se Deus me vier e dizer agora tens que dar tudo? E nós ficamos sempre assim muito problemáticos. Pastor, então não conhece aquela história do mancebo rico? Sabe porquê é que Jesus disse o que disse ao mancebo rico? Porque Jesus conheceu o seu coração e viu que o problema dele é que ele não tinha dinheiro, o dinheiro é que o tinha a ele. Ele não tinha bens, os bens é que o tinham a ele. E por isso Jesus disse aquilo. Se fosse outro problema, Jesus tinha ido direto ao seu coração também. Então diz aos ricos, para não porem esta esperança nas riquezas, que nos concede abundantemente, mas em Deus que nos concede abundante. Pratiquem o bem, ou seja, sejam generosos, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Sabe, este tipo de estudos normalmente provoca 2 tipos de atitude também. É a atitude de dizer assim, bolas, eu preciso crescer em generosidade. E alguns, se calhar, estão aqui a pensar, o pastor está a falar disso, que é para depois, no fim, pumba, vai pedir uma grande oferta ao pessoal. Por acaso até vamos levantar a oferta no fim hoje, porque não levantámos há bocado. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver que quando saímos essas portas dali para fora, saibamos continuar a ser generosos. Saibamos ser generosos, porque generosos é uma coisa que nos cai na cabeça quando entramos esta porta para dentro. Ou está no teu coração em 24 horas por dia, ou então não está. Hein? E depois diz, pratiquem o bem, enriqueçam-se de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. 2 Coríntios 9, 7 a 11. Eu hoje estou mais numa de ler versículos, realmente. E às vezes também faz falta. E há coisas que é a mesma palavra que diz. Paulo aqui está a dizer que cada um dê a sua oferta, e a oferta pode ser o que for, conforme resolveu no seu coração, no seu espírito, onde está a sua atitude. Não com tristeza, nem por obrigação. Hã? Há uma palavra na nossa língua portuguesa que eu detesto, que é a palavra obrigado. A pessoa faz qualquer coisa e o outro diz obrigado. Não fui nada obrigado, foi de livre vontade. A palavra obrigado não soa bem, porque na verdade os espanhóis, por exemplo, dizem gracias. Mas, graças. É muito mais, porque é isso, graças é dar graças. É ser agradecido, certo? Agora, obrigado. Mas obrigado porque alguém aqui foi obrigado a fazer alguma coisa. Mas pronto, não sei como é que surgiu esta questão do obrigado. Então diz que devemos contribuir, dar, segundo aquilo que foi resolvido no nosso coração. Portanto, também não fala que é na nossa cabeça. Porque às vezes na nossa cabeça a gente faz contas e não dá nada. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Porque quem é generoso sempre tem alegria em dar.
E mais uma vez eu digo, não estou a falar da oferta na igreja, estou a falar de uma atitude que reinante na nossa vida em todo o tempo. Certo? E Deus pode dar muito mais do que precisam para que tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo o tipo de boas obras. Ora, aqui está o segredo. Sabe a quem é que Deus dá mais? Àqueles que Deus vê que quando têm pouco, aquilo que dão é por causa do amor aos outros. Ah, pastor, mas eu dei uma grande oferta, por isso Deus tem que me abençoar. O que é isto? Deite-se aí já. Pumba! Que mentalidade. Mas sabe, isso é fruto de um tipo de ensino que se prolongou durante muito tempo. Dê, que Deus vai dar. E a pessoa dá, e desde o dízimo, às promessas de fé, às ofertas especiais ou não que a gente levante, tudo porque isto é dito que é para as pessoas serem movidas a dar, mas são movidas a dar por um objetivo egoísta. E depois algumas pessoas vêm dizer, pastor, afinal eu dei e não vi acontecer nada na minha vida. Sabe porquê? Porque deu mal. É a mesma coisa que a oração. A Bíblia diz que há muita gente que pede e não recebe nada. Sabe porquê é que não recebe? Porque pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Ah, mami, senhor. E agora até parecia um árabe. Dá-me a mim. E às vezes até estamos nos cultos. Estou aqui, senhor, é a mim, é para aqui, vai mandar para aqui. Parece... Gente, errado. Ouça, Deus dá em primeiro lugar porque Ele ama. Ele dá porque é misericordioso. E Ele dá porque quando vê o teu coração, quando Ele vê em ti que tu és um mordomo fiel, o que é um mordomo fiel? É alguém, um fiel. É alguém que quando recebe, percebe que uma parte é pão, outra parte é semente. E usa aquilo que recebe, parte do que recebe, para fazer o bem aos outros. E quando isso acontece, Deus vai-te dar mais. E vai-te dar mais para quê? Para te abençoar, para tu teres para ti, mas porque Ele vê que tu és um celeiro para quem precisa. Não és uma trituradora. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque generosidade é alguma coisa que sempre nos move para acrescentar alguma coisa aos outros. Então Paulo continua a dizer no versículo 9, como dizem as Escrituras, Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre, fica um testemunho eterno. E Deus que dá semente para semear e o pão para comer, portanto há duas coisas distintas, também vos dará todas as sementes que vocês precisam para continuar a semear na vida dos outros. E Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da vossa generosidade. Ele fará... Vejam, a colheita é resultado da generosidade. Não é apenas resultado porque nós metemos lá o dinheiro, mas porque metemos lá o dinheiro fruto de uma generosidade. Seja onde quer que a gente invista, é pela generosidade, está no nosso coração. E eu sou chamado para ser generoso e não para exigir que os outros o sejam comigo. Isto é como aquela pessoa, pastor, entra na igreja, ninguém me fala, teu irmão fala com alguém. Não, então pronto, está na mesma. Ninguém é generoso comigo, teu irmão é generoso com alguém. Não, então não tem nada que estar a falar, homem. Alguns só usam a palavra de Deus para dizer aos outros aquilo que eles têm que ser, mas eles próprios não fazem. Esquecendo-se que para terem na sua vida, em primeiro lugar, têm que ser eles a fazer. E têm que fazer com a motivação correta, que é ser generoso porque... Que horas são? Eu não quero ser generoso demais com os irmãos hoje e dar mais. Então, Ele fará com que sejam prósperos para que possam continuar a dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que estão a enviar por meio de nós. E depois, Atos 20, 35 também diz, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Porque estamos a falar de generosidade. E eu sei que se eu estivesse aqui a dizer e Deus cura, e Deus transforma, e Deus ressuscita os mortos, e Deus abençoa, e Deus vai-vos fazer sair ao Euromilhões, e Deus vai... fantástico e tal. Este tipo de atitudes nós não gostamos muito, porque põe em causa tudo, sabe? Mas generosidade, eu não estou só, por favor. Não estamos aqui a falar apenas de dinheiro, porque algumas destas passagens que nós lemos não tinham a ver só com dinheiro.
Tinha a ver com bens alimentares, tinha a ver com outras coisas que as pessoas levantavam para se ajudar uns aos outros. Mas estamos a falar de uma atitude. Pastor, mas como é que é possível nós hoje sermos generosos se tudo o que nós ganhamos é-nos comido? Sabe o que é que nos é comido? Porque nós construímos a vida nessa perspectiva. Nós é que a construímos nesse sentido. Há coisas que não fomos nós que construímos, mas há coisas, na maioria dos casos, o estilo de vida que nós temos é fruto da nossa busca, muitas vezes incessante, em ter coisas e mais coisas, ou quando mais não seja, temos que ter as mesmas coisas que o outro do lado tem. Portanto, se ele teve um carro com 4 rodas, eu tenho que comprar um com 6. Certo? Se ele comprou um frigorífico à americana, eu vou comprar um caminhão de tiro com um arca frigorífica. Com aquelas galeras refrigeradas. Porque temos que ter sempre igual ou mais que os outros. E fruto disso, nós nos temos consumido, e temos consumido o pão e a semente. E esquecendo que tudo o que vem à nossa vida, uma parte é semente para garantirmos as colheitas futuras. Se gente... E eu não estou só a falar de dinheiro. E nem estou a falar apenas de trazermos ofertas para a igreja, que não é disto que se trata. Trata-se de sermos generosos com o próximo. Sermos pessoas que cultivamos essa dádiva porque Deus foi generoso para connosco. E nós temos tido isto presente na nossa vida. E acabar por dizer o seguinte: se nós não fizermos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, acabaremos por fazer aquilo que Satanás colocou na nossa carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E muitas vezes aquilo que sabemos que é certo fazer, não o conseguimos fazer. Certo? Paulo dizia isso. Às vezes o bem que eu quero fazer, não o faço. E aquilo que não quer fazer é aquilo que acabo de fazer. Maldito, maldita carne, maldito homem. Quem é que livrará desta coisa? Mas a verdade é esta. Quando nós resistimos, não colaboramos, não crescemos, não nos tornamos na direção daquilo que Deus tem plantado no nosso coração pelo seu Espírito Santo, nós acabaremos por fazer aquilo que a nossa carne diz para fazer. E a nossa carne é inimiga de Deus. A gente morreu para o pecado, mas o pecado não morreu em nós. Certo? Nós estamos mortos para o pecado, mas o pecado não morreu em nós. Enquanto estivermos nesta carcaça, eu é mais para um saloio. Enquanto estivermos nesta carcaça, nós sempre iremos ter problemas. Sempre vamos estar nesta guerra. Mas eu quero crescer em generosidade para com Deus, e generosidade para com a sua casa, e generosidade para com aqueles que me rodeiam, e nem sempre é fácil. E às vezes é complicado ser-se generoso com quem nem sequer um obrigado diz. Às vezes a vontade de queremos ser generosos em palmadas. Não perceberam? Eu hoje vou ser generoso contigo com pauladas. Em vez de dar uma, vou-te dar 10. Porque às vezes dá-nos vontade, não é? Até os comemos. Só não os comemos não é por falta de apetite, é depois por causa da indigestão que aquilo causa. Não é por falta de apetite. Não venham dizer que os irmãos estamos todos... Aleluia! Estamos todos ali... Que o Luís Miguel todos os dias se vê ao espelho e sabe muito bem o que é que sente e o que é que às vezes pensa. E às vezes é aí que até se manifesta a verdadeira generosidade. Não eu, mas a tua vontade, Senhor. Eu vou abençoar aquela pessoa. Às vezes as pessoas também... Há pessoas que estão enfiadas em buracos porque recusam-se a ouvir os conselhos dos outros. Eu já tive pessoas que chegaram ao pé de mim, não disseram ao pé de mim. Se dissessem ao pé de mim, então aquilo tinha caído ali o Carmo e a Trindade. Mas pessoas que já disseram acerca de mim e da minha esposa, eu não quero conselhos, eu quero é que se cheguem à frente. E a gente chega-se à frente, mas é para dar ali logo uma imposição de mãos. Deixa-me impor-te as mãos um bocadinho, faz favor.
Percebem? Todos aqui sabemos disso. Todos aqui já passamos por isso. Mas porque amamos Deus. E porque estamos num caminho de crescimento, em que vamos dizendo não ao nosso eu. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não, eu vou fazer o que é certo. Eu vou ser generoso com. Eu vou ser generoso. E às vezes... É o que a Bíblia nos diz para fazer. Já agora que horas são? Pá. Pronto, está mesmo na hora. Sabe... Isto, em todas as áreas isto aplica-se, porque generosidade tem a ver com amor. A gente somos generosos com a família, somos generosos com o irmão que é da nossa igreja, somos generosos com o nosso amigo que está a passar uma dificuldade. A ti quando chega e quando toca a vez, sermos generosos com aqueles que nos fazem mal. Não foi isso que Deus fez connosco, gente? Vocês já viram quanta generosidade de Jesus Cristo quando estava lá na cruz? E ainda assim diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Você quer maior generosidade do que essa? Você não esteve lá, mas esteve lá o seu ano passado, a mandar pedras e a espetar o corpo de Cristo, não sabia? E a oração de Jesus foi para com todos nós. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus foi generoso, Deus foi generoso. E por causa dessa generosidade, tem que haver esta generosidade em nós. Vocês não acham? Por isso é que somos povo de Deus, por isso é que nós, segundo... dizemos, andamos nos caminhos do Senhor. Às vezes os caminhos que nós dizemos que são do Senhor são os caminhos de casa para a igreja. Mas os caminhos do Senhor é vivermos os seus valores, os seus ensinos, porque Jesus é um caminho. Jesus não é apenas uma pessoa, Jesus é também um caminho, é um modo de viver. E se tu andas no caminho, verdade vai-te ser acrescentada, vai-te ser revelada. Logo, se te é revelada, tu és liberto, porque a verdade liberta. Logo se liberta, tu experimentas verdadeira vida espiritual. Por isso é que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós caminhamos nestas atitudes que temos vindo a falar, nós caminhamos no caminho da vida. E nós experimentamos e temos testemunhos de Deus. Não, eu vejo, eu vi, eu aconteci. Deus fez, Deus respondeu, Deus veio ao meu encontro. E é sempre uma área que nós temos que vigiar, porque senão facilmente nos desviamos.